Moura está de volta. Mudanças para o elenco da Copa Libertadores. O Jandrei deu o sinal verde. Teve jogador de São Paulo convocado para a seleção brasileira sub-15. Oi, gente, meu nome é Vitória e está começando mais um giro de notícias do São Paulo Futebol Clube. Antes de mais nada, deixe o seu like, curte, comente, compartilhe para todos os tricolores ficarem informados e bora pro giro. O zagueiro Lucas Miranda, do São Paulo, foi convocado pela segunda vez para a seleção brasileira sub-15. Ele vai compor a lista de 27 jogadores chamados pelo técnico Guilherme Dalla para um período de treinamentos que ocorrerá de 10 a 20 de agosto na Granja Comarim, Teresópolis, no Rio de Janeiro. O Campeonato Brasileiro Feminino está de volta e vai retomar as suas atividades neste sábado e domingo com os jogos de ida das quartas de final. Teve uma pausa para a Copa América Feminina, na qual o Brasil consagrou-se campeão contra a Colômbia. A CBF já divulgou a tabela detalhada dessa fase eliminatória, que deverá ser disputada entre os dias 9 e 17 de agosto. Os confrontos são Ferroviária e São Paulo, Bahia e Corinthians, Red Bull Bragantino e Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. Todos os jogos de volta estão previstos para os dias 15, 16 e 17 de agosto. Além disso, tem uma grande novidade, o Cartola Feminino Petrobras, a versão do Fantasy Game do Brasileirão voltado ao feminino. O mercado já abriu na terça-feira, dia 5 de agosto, permitindo que todo mundo escalasse suas equipes. O zagueiro Tuta, revelado nas categorias de base do São Paulo e atualmente no Eintracht Frankfurt, foi vendido ao Al Duhail do Catar. A operação totalizou cerca de 15 milhões de euros, aproximadamente 96 milhões de reais. Em função do mecanismo de solidariedade da FIFA, o São Paulo, como clube formador, tem direito a 3% do valor, o equivalente a mais ou menos 2 milhões de reais. Esse mecanismo garante uma parcela da transferência internacional aos clubes que contribuíram para a formação do atleta. Com isso, São Paulo ganha ali, uma importante receita, especialmente útil em um momento em que as finanças do clube estão meio desequilibradas. O São Paulo está muito próximo de fechar a venda do jovem atacante Lucas Ferreira, de apenas 19 anos, para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A proposta apresentada pelos ucranianos gira em torno de 10 milhões de euros, aproximadamente 63 milhões de reais. No entanto, o tricolor possui 80% dos direitos econômicos do jogador e, portanto, receberá cerca de 8 milhões de euros, mais ou menos 50 milhões de reais, enquanto os outros 20% pertencem ao Boa Vista. Além do valor principal da negociação, o contrato pode incluir um bônus de até 2 milhões de euros, mais ou menos 12 milhões de reais, condicionado à classificação do Shakhtar para a Champions League. O São Paulo também garantirá 10% sobre o eventual lucro em uma futura venda, uma venda do Lucas Ferreira, caso ele seja negociado por valor superior a 10 milhões de euros atuais. Finalizando o assunto de mercado da bola, o goleiro Jandrei do São Paulo deu sinal verde para ser emprestado ao Juventude até o fim da temporada de 2025. A negociação foi retomada e ganhou força recentemente, especialmente após a chegada do técnico Thiago Carpini ao clube gaúcho, com quem o Jandrei já trabalhou anteriormente, o que reforçou o interesse do jogador pela mudança. Agora os clubes estão finalizando a parte burocrática do acordo. Desde 2022 no tricolor, o Jandrei não vinha sendo utilizado com frequência. Participou de apenas 5 jogos em 2025, 3 pelo Campeonato Paulista e 2 pela Copa do Brasil. Perdeu espaço na equipe após a chegada do goleiro Rafael. O empréstimo também tem impacto financeiro positivo para o tricolor, pois o clube passará a arcar com apenas parte dos salários de Jandrei, reduzindo a sua folha salarial. O Juventude, por sua vez, terá a opção de compra ao fim do período de empréstimo. Além disso, afirma-se que o São Paulo está depositando confiança nos jovens goleiros da base, o Yang e Leandro, para assumir o restante da temporada, e buscar minutos para esses dois jogadores, essas duas peças, e quem sabe talvez quando terminar a temporada buscar um grande reforço para a reposição. São Paulo encerrou sua preparação para a partida contra o Vitória, que vai acontecer neste sábado às 18h30 no Morumbi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande novidade é o retorno de Lucas Moura. O atacante está relacionado novamente pela primeira vez em 3 meses, após se recuperar de um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Buscando uma resposta após a recente eliminação na Copa do Brasil, o técnico Hernan Crespo optou por escalar força máxima neste duelo. Os titulares estarão em campo com articulação ofensiva intensa,
força máxima buscando sem dúvidas a vitória. A formação prevista é Rafael Ferrarese, Alan Franco e Sabino, Cédric, Marcos Antônio, Alisson, Bobadilla e Enzo Dias, Luciano e André Silva completam os 11 titulares. Vale destacar que o Lucas deverá começar no banco de reservas, pois o Crespo planeja utilizá-lo com cautela, possivelmente apenas metade do jogo, ou até menos, visando preservar sua condição física para a sequência da temporada. O Lucas Moura celebrou seu retorno aos gramados como um verdadeiro presente, especialmente porque coincidiu com os 15 anos de sua estreia profissional, ocorrida no dia 8 de agosto de 2010, exatamente no mesmo dia da comemoração deste ano. Na época, o então jovem de 17 anos entrou no segundo tempo de uma partida contra o Atlético Paranaense. O jogo terminou em 1-1 com gols de Kleber Santana para o tricolor. O meio-atacante estava afastado dos campos há mais ou menos 3 meses, devido a um estiramento na cápsula posterior do joelho direito. Sua última partida havia sido em maio, na vitória por 2-0 sobre o Alianza Lima pela fase de grupos da Copa Libertadores. Lucas expressou toda sua gratidão e emoção ao retornar aos gramados. Estou muito feliz, não poderia ter presente melhor para comemorar essa data. Poder fazer o que eu amo e representar o São Paulo, declarou agradecendo especialmente a familiares, companheiros e profissionais do clube que o apoiaram durante esse período difícil. São Paulo realizou 3 alterações na lista de inscritos para as oitavas de final da Conmebol Libertadores, que começam nesta terça-feira, dia 12 de agosto, contra o Atlético Nacional da Colômbia. O prazo se encerrou para essas mudanças às 18 horas desta sexta-feira, dia 8 de agosto. As alterações foram: Gonzalo Tapia entrou no lugar de Matheus Alves, que foi vendido ao CSKA da Rússia. O João Dineno substituiu Gustavo Santana, atacante da base. O Luan ocupou o lugar de Igor Vinícius, lateral direito, liberado para acertar com o Santos. Com essas mudanças, o São Paulo manteve a possibilidade de realizar até 2 novas alterações na lista, mas optou por não efetuar outras contratações, apesar das carências no elenco, especialmente na defesa e na lateral direita. Com a lesão de Arboleda, que ainda não tem um prazo para o retorno, provavelmente não estará à disposição para os confrontos contra o Atlético Nacional, o técnico Hernan Crespo terá apenas Alan Franco, Sabino e Ferrarese disponíveis para o setor defensivo. Levando em conta que o treinador monta a equipe em um esquema de 3-5-2, os 3 deverão ser titulares e, em caso de lesão ou suspensão, terá que recorrer a uma improvisação, ou escalar Igão, Andrade, Isaac ou Osório, que estão inscritos na competição, mas hoje integram as categorias de base da equipe. E o Giro de Notícias vai ficando por aqui. Hoje é dia de Morumbis, a BTB Esportes estará presente. Curte, comente, compartilhe para todo mundo ficar informado e até mais. Tchau!